Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículos 35 ao 41. Marcos capítulo 4, 35 ao 41. Amém? Glória a Deus. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passamos para outra margem. Eles então despediu-se da multidão e levaram no barco assim como estava, e outros no barco o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram, suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? E os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Por favor, Salmo 46, de 1 a 3. Deus é nosso refúgio, é nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que se encrespe as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Deus, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor fez até agora neste lugar. Senhor, abençoe cada vida que está aqui, Senhor, que possamos, Senhor amado, escutar a Tua palavra, que possamos guardar em nosso coração, que possamos multiplicar essa palavra aos sedentos e famintos da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos a Tua graça do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, Jesus, irmãos, está conosco nas dificuldades e confiar nele nos traz paz, mesmo no meio das tempestades, né? Às vezes nós arrumamos confusão quando nós estamos enfrentando tempestades na vida. Irmãos, momentos de medo ou dor e incerteza parecem nos engolir. Sabe, e às vezes a gente tem conflito em casa, temos crises de fé, sabe, ou então doenças inesperadas, como foi o caso da família da Simone, no caso da irmã Marlene. E nesse texto que nós lemos de Marcos, né, nós vemos os discípulos enfrentando uma tempestade literal no Mar da Galileia, com medo de perecer, mas interessante que Jesus estava do lado ali, né? E Jesus dormia no barco e eles se desesperaram, mas aprenderam uma lição poderosa. Jesus está presente e tem poder sobre qualquer tempestade. Irmãos, você já pensou nisso? Jesus tem poder em qualquer tempestade. Sabe, a pastora, ela nunca me viu triste, com medo. Por quê? Porque eu confio no Senhor, irmãos. Às vezes dá aquela batida, mas só aquele susto, depois a gente vai para frente. Por quê? Sabe qual é a diferença, irmãos, de enfrentamento? Isso que a gente, sabe, os problemas vêm e nós temos a certeza que nós estamos no caminho certo, no barco com Cristo. As tempestades da vida, irmãos, são inevitáveis, irmãos. E se nós sabemos que essas tempestades são inevitáveis, por que nós, irmãos,
não entendemos isso, que isso faz parte da jornada humana. Irmãos, a Bíblia ensina, a Bíblia não diz que nós seremos isentos dessas tempestades. Jesus disse para os discípulos, Marcos 44:35, passamos para o outro lado, mas no caminho uma grande tempestade os surpreendeu. E Cristo estava no barco com eles. Por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Irmãos, tempestades, irmãos. Tempestade não é o fim do mundo. Mesmo seguindo a vontade de Deus, enfrentamos desafios. Como nós lemos agora em Marcos 16:33, João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, venci o mundo. Irmãos, as tempestades não é sinal repetindo que Deus nos abandonou, mas uma realidade da vida neste mundo caído. Irmãos, como você enfrenta isso? Como você enfrenta essas tempestades? Se jogando no pecado? Dizendo que a carne é fraca? Ou simplesmente você depende de Cristo? Esses momentos de crise nos ensinam uma lição, irmãos. E principalmente nos testam a depender de Deus. O povo de Israel passou 40 anos no deserto e não aprenderam as lições. Murmuraram. 40 anos eles enxergaram, irmãos, um dos maiores milagres da terra. Os maiores movimentos de Deus. Isso significa, irmãos, que o homem é insaciável. O homem, ele precisa. Mas interessante, irmãos, é que nós não queremos ser dependentes de Deus. Nós queremos estar... Sabe o que nós queremos, irmãos? É ter o domínio da situação. Por favor, Tiago 1:2-4 nos exorta. Tiago 1:2-4. Meus amados irmãos, considerai um motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então, irmãos, Tiago exorta a considerar que as provações são oportunidades de crescimento, porque elas produzem perseverança e maturidade. Os discípulos experientes pescadores não sabiam navegar, mas aquela tempestade era maior que suas habilidades. Era muito maior que suas habilidades. Por quê? Porque se a tempestade não fosse maior que as habilidades dele, eles automaticamente, passariam por aquilo como se nada tivesse acontecido. Mas não! Eles reconheceram, chamaram Cristo. É isso que eu quero te falar para você. Dessa mesma forma, nossas tempestades nos mostram, nossa força humana é limitada, mas o poder de Deus é ilimitado. O que é mais fácil fazer? Choramingar ou escutar a voz de Deus dizendo marche?
Avance. Irmãos, eu quero dizer para você algo assim que, quando enfrentamos dificuldades, podemos perguntar, né? O que está acontecendo? Mas essa história de Marcos, irmãos, diz e nos ensina que as tempestades não é o fim da história. Deus as permite para nos aproximar dele. Deus permite para simplesmente revelar sua glória em nossas vidas. Irmãos, uma pergunta: você é discípulo? Você é discípulo de quem? No barco só há espaço para discípulos. E como discípulos, irmãos, precisamos aprender que mesmo quando o vento sopra, Deus está no controle. Ou nós simplesmente só lembramos que Deus está no controle quando está tudo bem? Irmãos, a tempestade pode surgir repentinamente. Marcos 4,37 diz: a tempestade veio de repente, sem aviso. Na vida, crises como a má notícia médica ou dificuldades financeiras podem nos pegar desprevenidos. Mas Salmo 41 nos assegura que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Mesmo quando somos surpreendidos, Deus não é pego desprevenido. Mas o problema, irmãos, nós temos relacionamento com esse Deus? Ou nós pagamos para ver, irmãos? Nós precisamos entender, irmãos, que Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E sabe o que a tempestade nos revela, irmãos? A tempestade nos revela a nossa fragilidade, a nossa impotência. Os discípulos, irmãos, apesar da experiência, eram pescadores, mas gritaram: mestre, não te importa que perecemos? Marcos 4,38. As tempestades expõem nossa vulnerabilidade e nos leva a reconhecer que precisamos de Deus. Por favor, abra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Outro pelo mesmo Espírito outorga a fé. Outro pelo único Espírito os dons de cura. Paulo aprendeu que a graça de Deus é suficiente. É 2 Coríntios 12, 9. Entretanto, ele me declarou: a minha graça é de suficiência, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Irmãos, precisamos aprender que a graça de Deus é suficiente em nossa fraqueza, que nossas limitações nos apontam para a força de Cristo, não para a nossa força. Não adianta nós choramingar, não adianta nós brigarmos, não adianta nós fazermos nada, o problema vai estar lá. E como nós vamos resolver? Aplique algo na sua vida nesta noite. Vou sugerir algo. Quando uma tempestade surgir, não se desespere. Lembre-se que Deus permite essas situações para fortalecer a sua fé. Pense nisso, irmãos. Ore, busque, entregue cada um a Deus, confiando que Ele é com você. Entrega teu problema ao Senhor. Entrega tuas dificuldades ao Senhor. Confia nele. E no mais Ele fará. Sabe o que é mais interessante que nós esquecemos, irmãos? Que Jesus está presente nas tempestades. Ele estava presente no barco, dormidinho, bonitinho lá.
De repente um grito, ai Jesus, socorro! Jesus estava no barco com os discípulos, mesmo dormindo, sua presença, ainda que silenciosa, era garantia de segurança. Você sabe, irmãos, muitas vezes Deus age no silêncio. Mas, irmão, nós queremos que Deus haja segundo a nossa vontade. Isso não é possível. Por favor, abre Mateus capítulo 28, versículo 20. É uma promessa do Senhor que é para nós. Ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, é assim. Olha a promessa para a minha vida e para a tua vida. Eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Irmãos, isso é uma promessa que ele está, que você tem que se apegar, que essa promessa não é para ontem, não é só para ontem, mas é para hoje, será eternamente, porque capítulo 13 de Hebreus, versículo 8 fala, Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente, e por que não, irmão, e não há tempestade onde Jesus não esteja presente, ele não nos abandona mesmo quando parece estar dormindo. É uma promessa, mas nós acreditamos nisso, nós tomamos posse dessa promessa. Sabe o que é mais terrível? É que o silêncio de Deus durante as crises pode nos confundir, como confundiu os discípulos. Eles interpretaram o sono de Jesus como indiferença, mas ele estava em perfeito controle da situação. Por favor, Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2 nos promete: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhareis pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Irmãos, é uma promessa. O fato de não vermos a Deus agir imediatamente não significa que ele esqueceu. A sua presença é constante, ele trabalha mesmo no silêncio. Você acredita nisso? E por que você se desespera? Por que você quer tomar o controle da situação? Nós precisamos entender, irmãos, que quando nós temos o controle não está na mão de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é a nossa âncora na tempestade. Salmo 46, 1 diz: chama de Deus. Olha como o salmista chama o Senhor. Deus é nosso refúgio e nosso quê? Nossa fortaleza. Ele não está distante, assistindo de longe, mas está no barco conosco, pronto para agir no momento certo. Uma pergunta: quem está no seu barco? Quem está no seu barco? Quem está no controle da sua vida? A ira? As maledicências? As murmurações? O pecado? Irmãos, assim como os discípulos aprenderam que a presença de Jesus era mais poderosa que a tempestade, nós temos que entender isso. Que a presença de Jesus é muito mais poderosa que as tempestades. E nós precisamos, irmãos, entender que nós também podemos confiar que Ele nunca nos deixa sozinho. E você possa entender nessa noite que o silêncio de Deus não é abandono. Os discípulos questionaram, não tem portas? Às vezes sentimos que Deus não ouve nossas orações, mas o silêncio de Deus é um convite à fé. Por favor, abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 17 ao 19. Abacuque 3, 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais,
Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como servo, faz-me caminhar por os lugares altos. Abacuque nos ensina que o profeta decidiu louvar o Senhor, mesmo sem ver respostas. O silêncio de Deus é um teste para fortalecer nossa confiança. E muitos de nós, irmãos, será que nós temos isso? Será que no momento que nós estamos passando por alguma dificuldade, nós vamos entender isso, que o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, que Ele não nos abandonou? Ou será que nós vamos tentar fazer com o nosso braço de carne? Irmãos, muitas pessoas não têm paz quando estão em dificuldades, não raciocinam direito. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes é a falta de Cristo em sua vida. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus nos traz paz. Jesus dormia porque confiava no Pai. Sua paz não dependia das circunstâncias. Ele ofereceu essa paz a nós. João 16:33 diz: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Quando reconhecemos que Jesus está conosco, encontramos descanso, sabendo que Ele cuida de nós. Você tem sentido o cuidado do Senhor? Irmãos, o cuidado do Senhor não é grito. O cuidado do Senhor não é berro. O cuidado do Senhor não é choro. O cuidado do Senhor, irmãos, não é maledicências. O cuidado do Senhor é a paz que Ele nos transmite através do relacionamento íntimo com Ele. E nós precisamos entender isso, irmãos, que quando encontramos descanso, sabendo que Ele cuida de nós. Mas para isso nós temos que reconhecer que Jesus está conosco. Você reconhece que Cristo está com você? Irmãos, tem os textos na Bíblia que eu amo. Quando Deus fala, vai em frente, confia, ser forte e corajoso. Mas não tem história. Não tem história. Nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar. Por quê? Porque o Senhor não admite covarde em suas fileiras. O Senhor não admite, irmãos, por quê? Porque Ele é forte por nós. Ele é corajoso quando Ele manda. Josué, não estou te mandando, seja forte e corajoso. Mas para isso nós precisamos reconhecer, irmãos, que Cristo nos traz paz. Precisamos reconhecer e confiar nele, que Ele vai estar presente em nossa vida. Irmãos, para isso nós precisamos do seu Espírito Santo. Não adianta, irmãos, nós sermos cristãos só dentro da igreja. Não adianta nós provarmos que nós temos relacionamento entre quatro paredes aqui. Nós precisamos, irmãos, entender que se nós não tivermos um relacionamento íntimo com Ele, nós estamos construindo a nossa casa num banco de areia. Nós precisamos entender, irmãos, que o relacionamento íntimo com Deus, o relacionamento íntimo com Jesus tem o poder sobre as tempestades. Nós precisamos entender isso, irmãos, que Jesus tem um poder sobre as tempestades. Não adianta, Davi fala, né, que pode se levantar um exército contra mim, eu ficarei tranquilo. Uns confiam em carros e outros em cavalos.
mas eu confio no Senhor. Por favor, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Porquanto neles foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Então, irmãos, Jesus se levantou e repreendeu o vento e disse: mar, aquieta-te, cala-te, e imediatamente a tempestade cessou. Isso revela que Jesus, como Criador, tem autoridade absoluta sobre toda a natureza em qualquer crise, e não há tempestade física, emocional ou espiritual que esteja fora de seu controle. Não existe nada que esteja fora do controle de Cristo. Nós limitamos Cristo com a nossa falta de fé, com o nosso orgulho muitas vezes, com as nossas displicências, com os nossos deslizes. E os discípulos ficaram assustadíssimos. Quem é esse? Questionaram. A resposta é clara: ele é o Filho de Deus, soberano sobre todas as coisas. Salmo 107, 29 diz: faz cessar a tormenta, acalma-se as ondas. O mesmo Deus que acalmou o mar da Galileia pode trazer paz às nossas tempestades. O mesmo Deus. Ele não apenas nos acompanha, mas tem o poder de mudar as circunstâncias ou nos sustentar através delas. Nós precisamos entender isso. Quando nós tivermos um relacionamento com Deus, quando nós abandonarmos o pecado, quando nós tivermos um relacionamento íntimo com Deus, sem enrolação, sem amar o mundo nem as coisas do mundo, nós vamos entender que Ele é Deus. Que Ele é Deus, que Ele muda as circunstâncias ou nos sustenta. Irmãos, confiar no poder de Jesus é se libertar do medo. Os discípulos, como muitos de nós, olham as ondas, não para o Mestre. Quando fixamos nossos olhos em Cristo, reconhecemos que nenhum problema é maior que Ele. E sua autoridade nos dá certeza, no tempo certo Ele agirá para o nosso bem e a sua glória. Mas para isso, irmãos, você tem que estar ligado nele. Você tem que estar ligado na oliveira verdadeira. E qual que é a oliveira verdadeira, irmãos? É Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aonde você está ligado? Que fruto que você tem produzido? Irmãos, quando Jesus fala, a tempestade para. Como Ele falou? Parou logo. Seu poder não tem limites. Ele pode agir instantaneamente. Uma tempestade é semelhante, é acalmada. Mostra que o poder de Cristo consiste. Podemos confiar nele, que Ele vai intervir. Você confia em quem? Você confia em quem? Você coloca a sua família onde? Você coloca a sua família onde? Em que estado que você... O que você está... O que você é capaz de fazer para destruir a sua família? Ou o que você é capaz de fazer para abençoar a sua família? Irmãos, nós temos o poder disso. Nós temos o poder de abençoar nossa família e destruir nossa família. Talvez você esteja enfrentando dificuldades e precisa desse logo de Jesus. Acalma a tempestade.
Mas primeiro nós temos que reconhecer, irmãos, se nós temos essa intimidade toda com o Senhor. Irmãos, não adianta, irmãos, nós estarmos na igreja e não sermos igreja. Não adianta nós estarmos como filhos de Deus e não sermos filhos de Deus. Não adianta nós estarmos aqui e continuar com as mesmas atitudes de que se não conhecesse Jesus. Como muito bem dito hoje pelo louvor, Jesus está voltando. Irmãos, quem sabe você está precisando de uma bonança na sua vida? Jesus não apenas diminui a tempestade, ele traz paz. Sabe, irmãos? Ele traz paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: a paz de Deus excede todo o entendimento. O poder de Cristo restaura completamente, trazendo soluções ou força para suportar. Identifique uma tempestade na sua vida que parece impossível. Ore. Fale do poder de Deus sobre ela. Confie no Senhor, que Ele vai guiar você e vai acalmar essa tempestade, ou vai simplesmente te sustentar para que você passe. Irmãos, uma coisa que eu não sou é teimoso. Pastor, como assim? Irmãos, Cristo me ensina algo. Você está fazendo isso, não é legal. Eu vou lá e desisto. Porque Cristo me falou isso. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos confiar, nós continuamos com os vícios, nós continuamos com manias. E às vezes nós queremos resposta de tempestades, mas nós não conseguimos obedecer o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, e queremos ter resposta deles, pastor Aníbal. Nós nunca vamos obter resposta e nunca vamos ser mais que vencedores, porque os mais que vencedores estão com Cristo. Uma pergunta que Cristo fez aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4:40. Falta de fé levou ao pânico. Falta de fé nos leva ao pânico. A falta de fé levou o pânico aos discípulos. Socorro! Vamos perecer, Senhor! Irmãos, Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza do que havemos receber, o que esperamos é a prova daquilo que não podemos ver. Fé para mim é crer no impossível e abraçar o invisível. Isso é fé. Palavra do pastor Júlio Rodakoski, de 40 anos atrás. Irmãos, certeza das coisas que não esperam, convicção de fatos que não se vê. A fé nos permite olhar para Jesus, não apenas para as ondas, confiando nele. Ele está no controle. Isso é fé. Não é olhar para as tuas fraquezas, não é olhar para os teus problemas, não é choramingar, mas confiar no Senhor, sabendo que Ele tem o controle. Porque nós somos assim, fugir um pouquinho do nosso controle, nós nos desesperamos. E nunca se esqueça que a fé são oportunidades para exercitar a fé. Os discípulos poderiam ser lembrados dos milagres anteriores que Cristo fez, mas o medo os cegou. Essa é a principal arma de Satanás. O medo de perder, o medo de tentar, o medo de fazer. Aí Satanás entra e faz uma tremenda bagunça. Mateus 17:20 nos ensina que a fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, pode mover montanhas. Nós não precisamos de uma fé perfeita, mas de uma fé que se volte para Cristo, mesmo
em um meio de medo. E nós precisamos entender isso. A fé elimina tempestades, mas nos dá paz para atravessá-la. Os discípulos aprenderam a confiar em Jesus após a tempestade. Quantas tempestades você já passou? Porque a fé, irmãos, não elimina as tempestades, mas faz você passar por ela. Quantas vezes você teve dificuldades e Cristo te abençoou? Os discípulos aprenderam isso e confiaram no Senhor. E nós aprendemos? Cada crise que enfrentamos é uma chance de crescer em fé, reconhecendo que Deus é fiel. Irmãos, eu sempre falo, se nós, irmãos, não olharmos para trás e ver da onde o Senhor nos tirou, nós somos totalmente ingratos. Se você ainda continua nessa posição ainda de não querer entregar teus vícios, se você continua ainda nessa posição de não mudar, eu sou assim e vou morrer assim, no seu orgulho, e o orgulho precede a queda. Como diz Salmo 46:1, que nós já lemos, né? Ele é nosso socorro bem presente. E a nossa fé se conecta com a verdade. Com essa verdade. Que Ele é socorro bem presente. E sabe quando eu reconheço que o Senhor é bem presente na minha vida, irmãos? Essa fé, ela supera o medo. O medo dos discípulos os levou a duvidar de Cristo. Mas, por favor, abra 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Nos lembra que Deus nos deu um espírito de fortaleza. Porquanto Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. A fé substitui o medo pela confiança, permitindo-nos descansar em Deus, mesmo quando as circunstâncias são incertas. Mas para isso precisamos confiar, para isso precisamos abandonar o pecado, para isso nós precisamos abandonar as dúvidas, para isso nós temos que dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Você crê nisso, irmãos? Exercite. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. E sabe o que acontece, irmãos, quando você entrega isso? A tua fé cresce nas provações. Cada tempestade, cada dificuldade fortalece a nossa fé para a próxima. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Irmãos, nós precisamos ter um caráter aprovado. Porque quando nós temos essa confiança, quando nós acreditamos no Senhor, cada tempestade nos fortalece para a próxima. Entre aspas, nós ficamos cascudos. Ficamos cascudos. Nós não vamos choramingar por qualquer coisa. Sabe por que nós choramingamos, irmãos? Muitas vezes nós queremos colocar o nosso ponto de vista, a nossa dor, e não é. A tua dor é menor que a dor de Cristo. E nós temos que passar por isso. Nós temos que parar, irmãos. Os discípulos, irmãos, saíram daquela tempestade mais convictos do poder de Jesus, e nossas crises podem nos aproximar de Deus. Toda dificuldade, dificuldade em casamento, dificuldade financeira, dificuldade de saúde, qualquer dificuldade pode nos aproximar de Deus, porque Ele é o único que pode nos abençoar, Ele é o único que pode nos estender a mão para nós. Amém? E quando você está tudo isso,
Por favor, Romanos 8, 28. Eu gosto desse versículo. Estamos certos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Irmãos, as tempestades, embora difíceis, são ferramentas nas mãos de Deus para revelar a sua glória. Irmãos, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que estão chamados pelo seu decreto. Então Deus te chamou, a coisa está ruim, glória a Deus, a coisa está boa, glória a Deus, não está nada dando certo, glória a Deus, porque Deus é o controlador de tudo em nossas vidas. Às vezes nós esquecemos disso. João 11:4, por favor. Ao saber o ocorrido, disse Jesus, essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Então, irmãos, as tempestades revelam a glória de Deus em nossa vida. Quem é esse? A tempestade os levou a conhecer o melhor Salvador. Romanos 8, 28, como já lemos, promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, então você tem certeza que você está no propósito. Mesmo que as crises servem para o propósito divino. Deus usa a tempestade para nos ensinar, para nos moldar e glorificar o seu nome. Disse Jesus a Lázaro que a doença de Lázaro não era para morte, mas para... As dificuldades dos discípulos no mar resultaram em uma demonstração do poder de Cristo, que fortaleceu sua fé e seu testemunho. Nossas tempestades também podem ser plataforma para Deus manifestar a sua graça. E como nós passamos por essas tempestades murmurando? Lindo isso, irmãos. Irmãos, nunca se esqueça disso. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Tudo para a glória do Senhor. Quando confiamos em Deus nas tempestades, irmãos, outros veem sua glória através de nós. Será que as pessoas enxergam Cristo através de nós? Ou nós cometemos deslizes em nome da nossa arrogância? Nosso testemunho de paz e fé no meio das crises pode levar pessoas a Cristo. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. As tempestades nos convidam a parar, confiar e adorar, permitindo que Deus revele quem Ele é. Você tem se permitido isto? Você tem permitido isso a Deus? Atos 16:25, irmãos. Olha, Paulo e Silas. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Irmãos, a forma como enfrentamos as crises impacta os que nos observam. Paulo e Silas louvaram a Deus na prisão. Isso levou o carcereiro à fé. Nossa confiança em Deus nas tempestades pode inspirar outros a buscar Cristo. Você está inspirando quem, irmãos? E por último, irmãos, as crises nos levam a orar, a adorar, a depender mais de Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito abatido. As tempestades nos aproximam de Deus, irmãos. Deus está perto dos quebrantados, dos humildes. As tempestades nos tiram da autossuficiência e nos colocam ao pé da cruz, onde encontramos verdadeira glória de Deus. Às vezes é o contrário. Quanto mais dificuldades, mais longe as pessoas estão do Senhor. E não deve ser assim, irmãos. Nós precisamos, irmãos,
passar por essas tempestades. As tempestades da vida são reais, irmãos. Mas Jesus é o maior que qualquer uma delas. Nós precisamos entender, irmãos, que as tempestades são inevitáveis, mas Jesus está presente em cada momento de nossa vida. Posso te pedir algo? Que tal você entregar essas tempestades que você está fazendo para Ele agora? Que tal você entregar essas tempestades que você está passando agora? Para isso exige, irmãos, humildade. Para isso exige, irmãos, que você confie nele. Sabe, você é capaz? Eu te convido esta noite a fazer isso. Se você está passando por alguma tempestade, fique em pé. Fique em pé e diga: Senhor, eu estou te entregando essas tempestades da minha vida. Mas o problema, irmãos, é que muitas vezes nós estamos afastados do Senhor e não temos esse relacionamento com Deus. Levante sua mão. Vamos orar juntos. Fique em pé para nós orarmos. Sabe, irmão, se você estiver passando por tempestades, mas tenha certeza, entrega teu caminho, peça perdão ao Senhor, se arrependa. Faça isto. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Sabe uma coisa, eu posso ser tudo, menos orgulhoso. Eu sou necessitado de Cristo. Convido você nesta noite, primeiro, se arrependa dos seus pecados. Segundo, confie que Jesus está no barco e fique em pé, se levante. Se você assim o desejar, se assim você quiser. O apelo que eu faço para você nesta noite. Quais as tempestades que você tem passado? Será que nós somos tão orgulhosos que nós não entregamos essa tempestade para Cristo? Desde que nós resolvemos os problemas, Senhor, aqui. Então, se nós não temos ninguém para orar, então eu vou encerrar. Tudo bem na vida? Está tudo ótimo? Mas nunca se esqueça, irmãos, que não é o ato de levantar, é o ato de se arrepender. É o ato de se arrepender. É o ato de se arrepender. De abandonar pecado, senão não funciona. Você pode levantar 500 vezes, pode morar 500 vezes aqui, não vai acontecer nada se você não confiar, se você não entregar a tua vida para o Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, ministramos a Tua palavra, Senhor amado, a confiança, Senhor amado, que os discípulos não tinham, que depois tiveram. Nós confiamos em Ti, Senhor, que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor é socorro bem presente em nossa vida. Senhor, entregamos a nossa vida a Ti, Senhor amado, porque Tu és um Deus poderoso e Tu és um Deus santo. Em nome de Jesus, Senhor amado, entregamos todas essas tempestades, Senhor amado, que é impossível para nós, é totalmente possível para nós. Mas nós também nos arrependemos de nossos pecados, de nossas falhas, de nossos deslizes, Senhor amado, dos nossos vícios, dos nossos maus testemunhos, Senhor. Da nossa arrogância, da nossa prepotência, Senhor, porque não confiar em Ti é ser arrogante, Senhor. Reconhecemos que Tu és Salvador, reconhecemos que Tu és ministrador em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos. Abençoe cada um que está aqui em sinceridade, Senhor. Senhor, Te revela a nós pelo poder do Teu nome, Senhor, porque nós confiamos em Ti. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.